Olá, sejam muito bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. Na abertura do Jornal da Câmara de hoje, vamos falar sobre o Observatório de Economia Criativa, lançado recentemente pela Prefeitura. Para ampliarmos as informações, nossa convidada é a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Júlia Evangelista Tavares. Secretária, seja muito bem-vinda, obrigada pela sua presença, tudo bem? Obrigada, Vanessa. É um prazer estar aqui falando um pouquinho do observatório. Vamos falar então, primeiramente, o que é esse observatório? É uma boa nova, né, secretária? Isso, na verdade, o observatório, né, ele é um trabalho que a gente está trabalhando nele, desenvolvendo há muito tempo, e a gente entendeu que nesse momento pós-enchente ele se fazia ainda mais necessário. A gente tem hoje economia criativa, né, com uma representatividade grande dentro do município. Porto Alegre é a quarta capital com maior número de empregos formais em economia criativa. Então, ele realmente representa uma quantidade grande de trabalhadores, mas eles são muitas vezes informais. Então, a nossa ideia é conseguir mapear quem são esses empreendedores, quem é essa força de trabalho, para a gente conseguir entender melhor as necessidades e conseguir trabalhar melhor na política pública. A gente colocou, né, dentro desse nosso programa, que é um programa vivo de mapeamento e política pública para a economia criativa, a rota de produção. Porque a gente sabe que a grande maioria desses empreendedores de economia criativa, eles ficam localizados no quarto distrito, que foi a região mais atingida pelas enchentes. Então, a nossa ideia é conseguir mapear desses empreendedores quem está com o local de estoque preservado, quem precisa de embalagem, quem precisa de design, quem perdeu a mão de obra, para a gente conseguir que dentro desses empreendedores, dentro dessa cadeia, um possa fornecer para o outro o que está faltando. Então, nessa rota de produção, a gente consegue potencializar para que a mão de obra e a produção volte o mais rápido possível. Então, o objetivo desse observatório é realmente a gente mapear esses empreendedores, entender todo esse potencial da economia criativa que tem na cidade, que hoje a gente sabe, mas sabe com poucos dados, e conseguir daí sim melhorar a política pública e tornar Porto Alegre realmente uma cidade de referência em economia criativa. E a secretaria conta com o apoio de alguns parceiros para realizar esse trabalho, secretária? Nesse projeto específico, a gente fez todo através da Procempa, né, o observatório, mas a gente tem vários projetos linkados à economia criativa, né? O que é economia criativa? Economia criativa é a área de moda, a área de gastronomia, a área de produção audiovisual, a área de games, a área de música, enfim, todas essas atividades que são feitas com a criatividade e principalmente, né, com a expertise da persona, né? É uma atividade muito dependente da pessoa física. Então, nossa ideia é sempre capacitar. A gente tem projetos com o Sebrae para impacto de moda, a gente tem projetos com o Sebrae para gastronomia também, para cluster de games. Então, a gente tem vários parceiros no fortalecimento dessa cadeia. E a gente sabe, né, secretária, como a senhora mencionou aqui, o potencial, né, na economia criativa que Porto Alegre tem. Já foi premiada, é muito observada lá fora também. Infelizmente, a enchente ela veio atingir, inclusive, danificando o setor de eventos da cidade, que muito contribuiu com a economia criativa, né? Na observação da senhora, como que foi impactada essa área pela enchente de maio? A gente tem, infelizmente, no setor de turismo e eventos, um dos mais prejudicados pela enchente. E principalmente por esse prolongamento do fechamento do aeroporto Salgado Filho. A gente tem vários locais de eventos que foram prejudicados, né? A própria Fiergues, que é o maior centro de eventos da cidade, está sem operação. Tem uma previsão de retorno parcial em agosto para a Feira da Agas, que é uma feira importantíssima para a cidade. Mas a gente tem outros eventos que foram cancelados ou adiados. Então, a gente precisa trabalhar dentro do foco de turismo, promoção de eventos, para que a gente volte o mais rápido possível. Mas isso, a gente realmente precisa do Aeroporto Salgado Filho de forma que ele volte de forma definitiva para a gente ter uma perspectiva de volta à normalidade. Enquanto isso, a gente trabalha com medidas paliativas, né? A gente tem os voos por Canoas, mas a gente sabe que todos esses voos, Floripa, Jaguaruna, Caxias, Canoas, enfim, eles atendem apenas 14% da demanda que tinha no aeroporto Salgado Filho. Então, realmente, é uma dificuldade de logística para as produções audiovisuais, para os eventos,
para os turistas virem a Porto Alegre. Por isso que a gente precisa acelerar essa questão do aeroporto, né, que é uma competência federal, não é uma competência do município, mas a gente acompanha essa situação, e a retomada dos eventos, né? A gente tem agora para o segundo semestre a própria Agas, que vai ser na Fiergs, a Maratona de Porto Alegre, que foi adiada de junho para setembro, a gente tem a Noite dos Museus, enfim, a gente tem vários outros eventos que fazem a cidade voltar ao estado de uma cidade que recebe grandes eventos. E como que é conduzir, secretária, uma secretaria que lida nesse momento com uma das piores partes, né, que fica depois dessas tragédias, dessa catástrofe? Porque turismo, quem que consegue pensar no turismo depois de um momento como esse, né? Mas é necessário se pensar. Sem dúvida, a gente precisa, né, pensar na retomada. O turismo, ele emprega 1 a cada 8 pessoas na cidade de Porto Alegre, ele movimenta cerca de 10% do PIB, então ele realmente é uma força importante na economia e a gente precisa estruturar questões de retomada. A Prefeitura de Porto Alegre, né, ela promove o turismo, a gente tem um site oficial do Turismo de Porto Alegre, que foi feito com as entidades, que é o Destino Poa. Ali tem toda a programação de eventos da cidade, dicas de o que fazer, o que está aberto. E a gente tem esse desafio também, né, que o Porto Alegrense conheça a cidade de Porto Alegre, porque a gente tem cerca de 63% do turismo da cidade de forma rodoviária, né, que é o pessoal do interior do estado que vem à cidade, mas a gente também tem todo o potencial do porto-alegrense que pode conhecer a zona rural, que pode conhecer as microcervejarias, que pode redescobrir a cidade. Então, vamos reforçar, né, secretária, agora voltando a falar sobre o Observatório de Economia Criativa. Quem quiser, os empreendedores que quiserem fornecer os seus dados, como é que podem fazer isso? A gente indica, né, que esses empreendedores entram no site da Secretaria, o portoalegre.rs.gov.br, SMIDET, né, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Ali tem o Observatório da Economia Criativa e ali tem todas as nossas ações de políticas públicas para fomentar o empreendedorismo e fomentar o turismo também. Então, fica esse alento, né, para os empreendedores. Secretária, muito obrigada por conversar conosco, parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo e sucesso nessa jornada que a gente sabe que se recuperar num momento como esse não é fácil, né? Não, mas a gente com certeza vai voltar para uma cidade resiliente, né? A gente já tem bons índices de retomada. O que a gente precisa realmente é que esses equipamentos públicos voltem o mais rápido possível para a gente conseguir retomar os eventos, o turismo e a economia da cidade. Então, muito obrigada, secretária, um bom trabalho. Obrigada, foi um prazer. Nós seguimos agora com as informações do Parlamento Municipal. A Câmara aprovou um projeto do Legislativo que garante direito de defesa antes do bloqueio imediato do cartão TRI para pessoas isentas em caso de suspeita de uso irregular do benefício. O vereador Alvoni Medina explica que a iniciativa surgiu após um relato que chegou ao seu gabinete. Foi uma procura de uma mãe que passou por uma situação de vergonha, de vexame, porque a filha dela é autista. Então ela foi apresentar a carteirinha para o cobrador e a câmera da TP pegou a imagem dela e bloqueou a carteirinha dela. Quando ela foi pegar o próximo ônibus para voltar para casa, ela foi constrangida porque a sua carteirinha estava bloqueada. O projeto busca prevenir eventos semelhantes. Para isso, o beneficiário da isenção tarifária deve receber aviso prévio sobre a suspeita de uso indevido. Também fica determinado o direito de defesa antes do bloqueio do cartão. Então hoje, pelo contrário, hoje ela vai ter a oportunidade de se defender, não vai ter mais a cassação da carteira, enquanto aquela pessoa, ou aquele idoso, ou aquela mãe, não comprovar que realmente a utilização da carteira não foi indevida. Caso seja comprovada a irregularidade, o benefício deve ser interrompido por 60 dias. Havendo reincidência, o cartão deve ficar suspenso por 180 dias. Agora deve ser realizada uma reunião com a EPTC para alinhar a aplicação do projeto na prática. Na sessão de quarta-feira, também foi aprovado um projeto de autoria do vereador Jonas Reis, do Partido dos Trabalhadores. A proposta destina espaço na Praça Garibaldi para a instalação de estátua em homenagem ao Príncipe Custódio, líder africano responsável por diversos assentamentos na cidade. O com mais destaque é o do Bará, no mercado público. O presidente do Legislativo, o vereador Mauro Pinheiro, do Progressistas, se encontrou na última quarta-feira com o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul.
Na pauta, temas ligados à recuperação da cidade. A liberação de recursos da União para a capital gaúcha, bem como a concessão de auxílios emergenciais para as famílias e empresas atingidas pela enchente. O encontro aconteceu aqui na sede da Secretaria no bairro Higienópolis. Os vereadores Roberto Robaina, do PSOL, líder da oposição, e Adelicel, do PT, e o diretor da área habitacional da Secretaria, engenheiro Comaceto, também participaram da reunião. Além da ajuda financeira, os parlamentares ainda discutiram com os representantes do governo federal sobre infraestrutura. Nesse momento difícil que passa a cidade de Porto Alegre, nós chegamos a uma discussão entre os vereadores que nós não devemos ficar discutindo somente a ideologia. Nós temos que buscar recursos para Porto Alegre para a recuperação, né? Nós sabemos que os atingidos precisam de ajuda e a Câmara Municipal de Porto Alegre, no conjunto de seus vereadores, nos colocamos à disposição do ministro para fazer um interlocutor com a cidade, com o governo federal, fazer essa interlocução para que a gente possa realmente resolver os problemas da cidade. O que nos importa nesse momento é ajudar as pessoas que passaram por uma tragédia jamais vista na cidade de Porto Alegre e nós nos colocamos inteiramente à disposição do governo federal, do Ministério, para fazer essa intermediação e ajudar a cidade de Porto Alegre. O presidente Mauro Pinheiro entregou um documento que expressa a opinião de todos os vereadores, eu diria, de toda a cidade de Porto Alegre. Um dos temas também que nós abordamos foi a questão da saúde. Nós temos aí um grave problema com a catástrofe, que é a questão da saúde mental. Então nós levantamos para o ministro também que queremos pensar um atendimento prioritário para as pessoas que foram abaladas com a catástrofe. Nós vimos que existem medidas sendo tomadas que nós consideramos fundamentais. A primeira delas, bem, que foi um pouco a nossa demanda inicial, é o valor dos 5.100, o valor da reconstrução, que nós víamos que tinham ainda pessoas que não haviam recebido e que o governo nos garantiu que essa semana resolve tudo. O presidente da Câmara e os vereadores me trouxeram uma pauta, né, das questões de Porto Alegre, que envolvem vários itens. E para todos eles o governo federal, né, tem políticas públicas. Em primeiro lugar, o atendimento direto às pessoas. O auxílio reconstrução de R$ 5.100. Nós já atendemos uma quantidade muito grande de famílias de Porto Alegre. E queremos até sexta-feira concluir a análise dos cadastros que ainda estão pendentes, e esse é um dos temas que eu tratei. R$ 5.100 é um valor muito importante para recomeço daquelas famílias que tiveram as casas alagadas, né? E que nós temos aqui em Porto Alegre um número bastante significativo. Segundo lugar, o apoio às empresas. Nós temos aí o Pronamp Solidário, que é uma linha de crédito muito, né, atrativa, vamos dizer assim. O presidente Lula insistiu muito em nós criarmos uma linha para ajudar as micro, pequenas, o MEI. Já temos mais de 20 mil empresas que conseguiram acessar esse recurso, que é um recurso com 2 anos de carência, com 36 meses para pagar com juros zero e que tem um rebate de 40%. Quer dizer, a empresa que pega 100 mil emprestado, ela sai do banco devendo 60. Com 2 anos de carência, 36 meses para pagar com juros zero. Nós temos o tema da habitação, que foi um tema também que nos foi trazido aqui pelos vereadores e que nós temos toda uma ação específica voltada para Porto Alegre, para algumas regiões mais atingidas, como é aquela região toda do entorno da obra da segunda ponte do Guaíba, que vai próximo ali à Arena do Grêmio. Nós temos as áreas dos diques, nós temos as áreas das ilhas, mas nós temos também um conjunto de outras moradias que foram atingidas em outras regiões da cidade. E também, né, temos o tema que envolve o sistema de proteção da região metropolitana. As ações emergenciais que serão feitas e as ações de prevenção de médio e longo prazo. Tivemos lá na Câmara um longo debate na CUTAB sobre a medida 520, que é da compra assistida, que é a primeira a ser aplicada, que é para retirar aquelas pessoas ou dar oportunidade àquelas pessoas que perderam a sua casa e que estão nas manchas
críticas que não poderão mais retornar. Nos próximos dias teremos que já, aguardando o município, o DEMAB, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, apresentar o plano de trabalho para identificarmos quantas e quais são as famílias para oferecer então essas habitações que já estão sendo identificadas e ao mesmo tempo abrir para a construção das novas. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações sobre o Legislativo no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também as redes sociais da TV Câmara. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Até a próxima.